boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos estar juntos mais uma vez, estudando a palavra do Senhor, né? Como é prazeroso, né, quando podemos estudar a palavra de Deus, né? Como é bom nós podermos nos debruçar sobre essa palavra para aprendermos cada vez mais, não é verdade? Como isso é gratificante, né? E uma coisa muito interessante é que quanto mais nós estudamos, mais sede, né, nós temos da palavra do Senhor. Quanto mais nós nos debruçamos, deixa eu tentar alinhar aqui, quanto mais nós nos debruçamos sobre essa palavra, mais, né, nós queremos conhecer, né, mais nós precisamos, né, conhecer de Deus e da sua palavra. Então, né, realmente é muito bom podermos estudar a palavra de Deus, né? É muito bom podermos mergulhar, né, nesse entendimento, né, de compreender as Sagradas Escrituras, como isso, né, traz edificação às nossas vidas, né? Então queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos, nossa irmã Wanda, Cristina, né, Selma, né, outros irmãos que estão chegando, né, sejam todos bem-vindos, ok? Eu não sei se a nossa irmã Maria José conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, a Niterói. Ela nos pediu que ontem estivéssemos orando, que hoje tinha um voo marcado. Ela já tinha tentado voltar 2 vezes, não tinha conseguido. Se alguém tiver informação, pode colocar aí no grupo pra gente, né? Pra gente agradecer também a Deus. E temos muitos pedidos de oração nessa noite, né? Pedidos por pastores, pessoas próximas nossas que foram infectadas, que estão com Covid-19. Entrei aqui em Niterói e São Gonçalo. Nós vamos estar orando, né, nesse momento, vamos estar orando pelas suas vidas, colocando-as diante do Senhor, né, pedindo graça, né, pedindo a graça do Senhor sobre as suas vidas. Nós temos dentre os pastores, temos o pastor Genil, lá de Vila Floresta, e sua esposa. Temos o pastor Leônidas, do Servo, né? O pastor Leônidas, a sua esposa, a sua filha e o seu genro, a família toda ali está contaminada, né? Está com Covid-19. Recebemos a informação agora, no finalzinho dessa tarde, do pastor Hilton. O pastor Hilton, ele é cunhado da nossa irmã Hilton e a esposa, né? E ele é cunhado da nossa irmã Isaurinha, mora em Itaipuaçu, né? Inclusive, nosso pastor Hilton teve que ser hospitalizado, estava com falta de ar e ele foi hospitalizado agora tardinha. O pastor Hilton é enfermeiro, né, também trabalha nessa área. O pastor Genil é enfermeiro, né, também milita nessa área. O pastor Leônidas não, né, mas nós tivemos a informação desses irmãos que estão, né, com a enfermidade, estão com Covid-19, e o pastor Hilton teve que ser internado, né, foi hospitalizado agora à tarde. Então vamos orar por eles, né? Vamos estar intercedendo por esses irmãos nossos e por outros, né? Conforme a gente tem orado por aqueles irmãos e pessoas que trabalham, né, na área de saúde, que têm trabalhado diretamente nessa área e que sabemos que é muito complicado, né? E a exposição, né, ao vírus, né, a contaminação é uma possibilidade. Então vamos
estar orando, né, pedindo a graça do Senhor, né, sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos e dos demais, né, que também trabalham, né, nessa área, na área da saúde, né, que lidam diretamente com essas pessoas, né? Então vamos orar nesse momento, vamos interceder ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia. Vamos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor. Obrigado a Deus por podermos aqui estarmos mais uma vez, estarmos juntos, conectados, ó Deus, buscando ao Senhor, ó Deus, nos colocando diante da Tua presença e rogando a Ti, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Deus bendito, nós queremos colocar diante de Ti, nesse momento de súplica, de oração, queremos colocar irmãos nossos, ó Deus, que estão, ó Pai, foram infectados por essa enfermidade. Ó Deus, queremos colocar a vida do pastor Leônidas, sua esposa, sua filha, seu genro, que estão em suas casas, ó Deus, ali, ó Pai, sob cuidados, em tratamento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser com os teus filhos. Ó Deus, abençoando a medicação que lhe é conferida, que eles possam se recuperar, ó Deus, brevemente. Também te pedimos, ó Deus, pelo pastor Genil e a sua esposa. Ó Deus, rogamos que a Tua mão seja sobre os Teus filhos, ó Pai, que não haja piora, mas que o Senhor possa estar, ó Deus, também abençoando ali toda a medicação, abençoando todo o tratamento, Senhor, curando os Teus filhos, ó Deus. E agora, de uma maneira muito especial, nós te pedimos, Deus bendito, pela vida do pastor Hilton, Senhor, assim como também da sua esposa, que também está, ó Pai, infectada pela Covid-19, mas colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor, que precisou ser internado com falta de ar. Ó Deus, tem misericórdia do teu filho, Senhor. Abençoa, Senhor, ali naquele leito, dê orientação aos médicos, ó Pai. Repreenda, Senhor, todo mal em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Fortalece, Senhor, a vida dos teus filhos, assim como também, ó Pai, há tantos, ó Deus, que estão enfermos, há tantos, ó Deus, que foram infectados, ó Pai, nesse Brasil afora e pelo mundo afora. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia. Pedimos o Teu amor. Pedimos a manifestação da Sua graça sobre as suas vidas, ó Deus. Ó Pai, cura-os, ó Deus, para a glória do Teu nome. Repreenda todo o mal, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus eterno, nós te pedimos isso. Também queremos clamar nesse momento e colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Gisele, ó Deus, que está aniversariando hoje. Ó Deus, conceda a Tua filha, ó Pai, mais e mais bênçãos vindas do Senhor, assim como também a vida do nosso irmão João, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, possa multiplicar os seus dias, que o Senhor possa dar graça sobre graça, e assim, ó Deus, eles possam viver sempre as suas vidas para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos por isso. Seja conosco, abençoa-nos, ó Deus, no estudo que teremos nesta noite, e que o Senhor possa estar sempre nos orientando em todas as coisas. Assim nós pedimos e te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, hoje, conforme nós oramos, é aniversário da nossa irmã Gisele e nosso irmão João, que estão aniversariando hoje. E nós queremos parabenizá-los, queremos rogar realmente as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Ok, queridos? Bem, vamos ao nosso estudo. Nós estaremos hoje estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E fazendo sempre aquela introdução, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente fazendo sempre aquela parte inicial de cada carta, de cada livro, é importante nós lembrarmos o seguinte, depois que Paulo foi liberto, Paulo teve 2 aprisionamentos em Roma. Ele teve um primeiro aprisionamento no ano 62, 63, depois de Cristo, isso? E depois da 4ª viagem missionária ele foi solto, e depois da 4ª viagem missionária
Paulo teve um segundo aprisionamento. Nesse primeiro aprisionamento, ele escreveu a primeira carta de Timóteo, escreveu Tito, e depois Paulo voltou a ser preso, né? Agora no reinado do imperador Nero, no ano de 67. Então, no ano de 67 depois de Cristo, Paulo teve o seu segundo aprisionamento. E agora, o primeiro aprisionamento, Paulo ficou numa casa alugada. Nós falamos isso, né, como se fosse uma prisão domiciliar. Soldados à porta, mas as pessoas iam, vinham, tinham certa liberdade, né, como toda prisão domiciliar. Mas no segundo aprisionamento, não. No segundo aprisionamento, sob o imperador Nero, Paulo foi encarcerado numa masmorra fria. Os próprios irmãos tiveram muita dificuldade de encontrá-lo, saber onde Paulo estava. Então, Paulo está agora nessa situação, né, preso nessa masmorra, acorrentado como um criminoso comum, né, e nós vimos isso lá em Atos. E os seus próprios amigos, né, tiveram dificuldade de encontrá-lo. E então Paulo sabia que essa hora estava próxima. Né? Paulo sabia que a sua vida estava chegando ao fim. E nesse momento, né, Paulo tem motivos para escrever essa carta. Então, quais motivos são esses? Primeiro, Paulo sentia-se solitário, né? Estava só. E ele menciona isso nessa carta aqui. Ele diz que Fígelo, Hermógenes, né, e depois Demas, né, o deixou, o abandonou, né, que são da Ásia, e apenas Crescente Tito e Tíquico tinham viajado, né, para as igrejas, a mando de Paulo, e somente Lucas estava com ele, né, Lucas, o médico amado. E então Paulo desejava muito que Timóteo fosse ao seu encontro, né, que Timóteo fosse, né, visitá-lo, fosse encontrá-lo na cadeia, porque Paulo tinha um sentimento muito forte por Timóteo como um pai. Nós vimos isso em várias cartas, né? E assim então Paulo tinha também uma segunda motivo, era a preocupação com o bem-estar das igrejas nesse período, né, de perseguição do imperador Nero, que foi um período muito sanguinário, muito forte, uma perseguição, né, que aprisionou muitos cristãos, matou muitos cristãos, jogou muitos cristãos nas arenas de Roma, famílias inteiras. Então Paulo, né, admoesta Timóteo a guardar o evangelho, o bom depósito, a perseverar, a continuar pregando, e, se necessário fosse, a sofrer, né, por ele, ok? E Paulo queria escrever à igreja de Éfeso por meio também de Timóteo. Timóteo estava ali, né, em Éfeso como pastor naquela igreja. Então nós vemos esses motivos, né, para Paulo escrever essa carta, e o faz mais ou menos nesse ano de 67, ok? No seu segundo aprisionamento, ok? Bem, dito isso, então, vamos ao primeiro capítulo. Né? Feita essa introdução, vamos ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo vai nos dizer assim, né? Nós temos algumas divisões, mas vai nos dizer assim, primeiro aquela introdução, aquela saudação, e Paulo nos fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, você vê que a referência sempre a Timóteo é como a filho, né? E Paulo tinha isso muito forte, né? Timóteo como um filho na fé, ok? Verso 3 em diante são ações de graças. Ele diz assim: eu dou graças a Deus, porque a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Então Paulo diz: olha, eu sirvo a Deus, e é claro que a gente tem que lembrar aqui, ele como judeu que era, fariseu, religioso, né, zeloso pela lei. Então ele servia a Deus.
E esse zelo era tão forte que ele começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo, entendendo que fosse o melhor, até que Jesus Cristo entra na história, né, e ali literalmente o derruba do cavalo, e ali então Paulo tem um encontro com o Senhor, e nesse encontro com o Cristo, Paulo ele se coloca agora como servo de Cristo, e aquele que era perseguidor da igreja agora passa a ser perseguido, ok? Então Paulo, ele desde os antepassados ele serve a Deus, e agora ele diz assim, ó, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, né? Como nós assim o fazemos por cada irmão, por cada irmã. Lembrando das tuas lágrimas, verso 4, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Ou seja, né, o que Paulo lembrava e trazia à memória de Timóteo era aquela fé autêntica, uma fé sem fingimento, né? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, Paulo, que conheceu Lóide e Eunice, né, avó e mãe de Timóteo, e ali também Paulo fala a respeito da fé sem fingimento, dessa fé robusta, dessa fé intrépida, né, que ele podia identificar nessa. Isso que eu vi na sua avó Lóide, que eu vi na sua mãe Eunice, eu também vejo em você uma fé inabalável, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo elogia a fé, né? A fé do teu amigo, filho na fé, Timóteo, ok? A partir do versículo 6, Paulo nos fala a respeito da prática do zelo, da firmeza, da fidelidade que nós precisamos ter, né, em Cristo. E ele diz assim, olha, por esta razão, pois, te admoesto, te exorto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, né? Ou seja, qual era o dom que nós estamos falando aqui? E Paulo já menciona isso na primeira carta. Qual era o dom de Timóteo? Era o dom de pastor, o dom de líder, de ser um obreiro do Senhor, né? E talvez por várias questões, talvez por insegurança, Timóteo pudesse se retrair, pudesse não estar realizando tudo aquilo que Paulo tinha pedido que ele fizesse. E aí a palavra de Paulo é uma palavra de ânimo. Ele diz, olha, eu te admoesto, eu te exorto que você reavives o dom de Deus que há em ti e que foi feito pela imposição das minhas mãos, ou seja, eu impus as minhas mãos sobre você e eu tenho certeza do dom que Deus lhe deu. Versículo 7, e aí gostaria que você, já está com a sua canetinha nas mãos aí, gostaria que você sublinhasse esse verso. Verso 7, e diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha que palavra, né? De ânimo. A palavra de Deus vem e diz, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz isso a Timóteo, mas a palavra também diz a nós nesses dias. Nos tempos que vivemos, nas dificuldades que nós travamos, nas lutas que se levantam, Deus não nos tem dado espírito de covardia, meus irmãos, mas de poder. Poder em quem? Em nós mesmos? Não. Poder de Deus em nós, através do teu Santo Espírito. E Jesus diz isso, né? Eu lhes vou conferir poder a vocês. Todo o poder que me foi dado, eu vou passar a vocês, eu vou impor as minhas mãos sobre vocês. E quando o Senhor sopra o seu Espírito sobre a igreja, através do teu Santo Espírito, através
né, da descida do Espírito Santo lá em Atos 2, nós somos revestidos de poder para fazer obras, Jesus diz isso, maiores que Jesus mesmo fez, para orar pelos enfermos, para curar enfermos, para repreendermos demônios, né, para pregoarmos o ano aceitável do Senhor, para sermos boca profética de Deus no meio dessa geração, para trazermos à existência aquilo que já é vontade de Deus. Então nós temos o poder de Deus em nós, como vasos de barro que recebe poder, né? Assim somos nós. Nós recebemos, nós somos vasos de barro, né? Nós somos frágeis, mas dentro de nós há poder esse vindo da parte de Deus. E esse poder, Paulo diz, poder, amor e moderação, isso tudo deve ser utilizado para o reino e para a obra do Senhor, não com covardia. Não com covardia. Nós somos intrépidos, devemos ser ousados, né? Devemos agir pela fé, né? E o agir na fé é confiar que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Versículo 8, Paulo diz assim: não te envergonhes, ele diz a mim, a você também, olha, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Não te envergonhes do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não te envergonhes porque Jesus morreu na cruz de um Calvário. Não te envergonhes porque era necessário que assim fosse. Não te envergonhes de Paulo encarcerado. Né? Por quê? Porque é necessário que assim aconteça. Aqueles que amam o Senhor serão perseguidos e mortos. E Jesus já tinha nos falado disso. Pelo contrário, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, irmãos, a expressão santa vocação aqui que eu quero frisar, né, não era aqui ministerial, não é a vocação ao ministério, a santa vocação que nós recebemos, e aí todos nós recebemos, é a vocação para sermos salvos. Preste atenção. A favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, a santa vocação que Paulo sempre menciona nas suas cartas está relacionada à nossa salvação. Todos nós fomos chamados a essa santa vocação, a sermos crentes em Cristo, a sermos servos do Deus Altíssimo. Isso é uma santa vocação. Pastor, todos obedecem a essa vocação? Não. Infelizmente não. Muitos ouvem a palavra e não dão crédito à palavra. Muitos ouvem a palavra e não a recebem nos seus corações. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a santa vocação que o apóstolo Paulo vai nos falar. Santa vocação essa, não segundo as obras, mas segundo a determinação e graça de Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus, antes dos tempos eternos. O que Paulo diz? Paulo vai falar que a graça, que o plano da salvação, que tudo isso já era projeto de Deus desde a eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, antes que houvesse homem. Deus já tinha determinado em seu coração agir de graça para conosco. Isso está muito ligado a entendermos, né, os atributos de Deus. Entendemos que Deus é onipotente, onisciente e
onipresente. Entendermos que Deus, na sua onipotência, onisciência, já tinha determinado, já tinha planejado todas as coisas. Verso 10. E manifestada, então, antes da fundação, antes dos tempos eternos, mas manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então vamos olhar novamente esse versículo 10. Aquilo que era vontade de Deus antes da eternidade, antes dos tempos eternos, que era a graça, ela foi manifestada quando Cristo veio ao mundo. Não é isso? Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a graça foi manifesta de Deus. O amor de Deus foi manifesto na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. O qual não só destruiu a morte. Então, Jesus destrói a morte. E quando Jesus destrói a morte? Jesus destrói a morte quando leva cativo o cativeiro. Jesus destrói a morte quando ele vence Satanás lá na cruz do Calvário. E aí eu quero lembrar a você versículo 18, capítulo 1 de Apocalipse. Quer ir lá comigo? Eu te aguardo. Vamos lá. Apocalipse, o último livro da Bíblia, fácil de chegar. Capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus está ali se identificando a João. Ok? João tem a visão, né, das igrejas, dos candeeiros. Né, e aí Jesus diz assim, ó, no finalzinho do versículo 17 em diante, ele diz assim, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. É o alfa e o ômega. Quem é o alfa e o ômega? É Jesus Cristo. Aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho, olha só, e tenho as chaves da morte e do inferno comigo. Você está entendendo? Ou seja, Jesus venceu a morte com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele estabeleceu a vida, vencendo a morte, ele estabeleceu vida. Por isso, Paulo vai dizer que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que volta dos mortos, não por alguém ter ressuscitado, mas porque ele vence a morte no seu sacrifício. Jesus ressuscitou, e as Escrituras, nós temos outros relatos de ressurreição, né, como Eliseu ressuscitou o filho da viúva, né, lá a viúva não, esqueci lá, o filho, né, daquela senhora que ele tinha prometido um filho, ele ressuscita, e nós temos outros relatos na Bíblia de ressurreição, mas sempre houve a ação de alguém ressuscitar. Nunca foi assim, o fulano ressuscitou sozinho. Lázaro ressuscitou sozinho. Não, Jesus foi lá, Lázaro sai para fora. Então, sempre houve a ação de alguém ressuscitar. De Cristo, né, de Eliseu, de Pedro, de Paulo, enfim, alguém, ação. Mas aqui, Jesus, né, ele vence a morte. Ele supera a morte, ele traz nas suas mãos a chave da morte e do inferno, ele vence a morte. E é isso que Paulo está falando. Paulo diz, olha, quando Cristo se manifestou, ele não somente destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, através ou mediante o Evangelho. Então ele traz cativo o cativeiro, ele vence a morte, e traz a imortalidade com ele. Você está entendendo? Traz vida, luz à vida e a imortalidade através do Evangelho. Ora, versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Esses eram os dons de Paulo. Né? Apóstolo, ou seja, enviado, né?
e mestre, para ensinar, para discipular aqueles que creem. E por isso estou sofrendo essas coisas, ou seja, por isso eu estou em cadeias, por causa do meu ministério, não porque ele era fazedor de tenda, mas porque ele era um crente autêntico e fazia a obra de Deus. Por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Meu amado, sublinha esse texto, sublinha que ele é maravilhoso. Ele é um texto reconfortante, é um texto que nós devemos ler constantemente na nossa vida. Nós temos que colocá-lo, escrevê-lo nos umbrais da nossa porta. Temos que colocá-lo ali na penteadeira, quando você acordar todo dia, quando você for escovar os dentes, for pentear o cabelo, você ler esse verso. Preste atenção nesse versículo e como ele toca as nossas vidas. Ele diz assim, olha, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa grandiosa e maravilhosa. Que palavra de Deus a nós. Você sabe em quem você tem crido? Você tem certeza da sua salvação? Você tem guardado o teu depósito, a tua esperança em Cristo? E essa é a palavra, eu sei quem tenho crido. Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor. Os irmãos lembram quando Jesus, lá naquele sermão, né, do monte, começa a falar, começa a apertar, e as pessoas vão saindo uma a uma, porque eram duras as palavras de Jesus Cristo. Só ficaram lá os discípulos, os apóstolos ficaram lá. E aí Jesus vira para eles e diz assim, e vocês também não querem ir embora? Vocês não querem aproveitar e olha, cada um tocar a sua vida? A oportunidade é agora. E aí Pedro se apresenta e diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E temos crido que tu és o Filho de Deus. É essa declaração, irmãos, que nos fortalece a cada dia. Para quem iremos nós? Para quem? Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho que nos leve ao Pai que não seja o Senhor Jesus Cristo, mediador de uma única e viva aliança. Não há outra maneira de nós chegarmos aos céus se não for através de Jesus Cristo. Não há outra maneira de termos o perdão dos nossos pecados se não for através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira, irmãos. Só Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, porque Ele guarda o nosso depósito até aquele grande dia. Que dia? O dia em que estaremos diante do Senhor, diante do seu Cordeiro, e seremos julgados segundo as nossas obras, segundo a fé, segundo a declaração daquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Lá em Apocalipse, ele diz assim, capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse, diz assim, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, que dia é esse? É o dia em que o nosso nome será lido no livro da vida. E nesse dia, irmãos, o nosso depósito
está bem guardado em Cristo Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Versículo 13 e 14, Paulo diz assim: mantém o padrão das sãs palavras ou da sã doutrina que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, Timóteo, mantenha os ensinamentos que recebeste de mim, que é as Sagradas Escrituras, que é o Evangelho da nossa salvação. Guarda o bom depósito, Timóteo, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, guarda a fé. Guarda a fé. Combate o bom combate, mas guarda a fé. Nós vimos isso, né? Olha só, versículo 12 lá do capítulo 6, que nós vimos ontem. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. É o bom depósito. Para terminar, Paulo fala sobre a situação dele e o procedimento de alguns que estavam com ele, né? E Paulo termina esse primeiro capítulo, né? Vamos concluir esse primeiro capítulo. Versículo 15 diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quando Paulo fala todos da Ásia, não é significa todas as igrejas, né? Mas aqueles irmãos que estavam com ele, que eram da Ásia, da Macedônia, que estavam ali com ele, nesse segundo aprisionamento, fugiram, abandonaram Paulo, temeram pelas suas próprias vidas. E ele diz, olha, todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, que eram para estar comigo aqui, mas me abandonaram. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes deu-me ânimo e nunca se envergonhou nas minhas algemas. Então Paulo cita Fígelo e Hermógenes, dentre aqueles da Ásia que o abandonaram, o deixaram nos momentos mais difíceis da sua vida, que foi o segundo aprisionamento. No momento em que ele estava na masmorra, sob cadeias, talvez no momento em que Paulo mais precisou, né, de pessoas próximas, pessoas amigas. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou nas minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. Enquanto que outros fugiram, Onesíforo foi a Roma e, chegando a Roma, procurou Paulo até encontrá-lo. Por quê? Porque quando Paulo, nesse segundo aprisionamento, no ano 67 depois de Cristo, lá em Roma, Paulo, sobre o imperador romano Nero, que foi um dos mais sanguinários imperadores para o cristianismo, ou seja, aquele que um dos que mais perseguiram os cristãos. E então Paulo foi lançado numa masmorra fria e ninguém sabia onde estava Paulo. E Onesíforo não descansou até encontrar o seu amigo. Verso 18. Então lhe conceda naquele dia, no grande dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele, né, me prestou ele em Éfeso. Ok? Então, nós fechamos assim esse primeiro capítulo, aqui no verso 18. Né? Fazendo rapidamente um resumo, né? Paulo tem a sua saudação direcionado ao amado filho Timóteo, né? Um filho na fé. E Paulo diz, como se lembra, né? Orando noite e dia por Timóteo, lembrando das suas lágrimas e como Paulo estava ansioso por vê-lo, né? Porque recordava da fé sem fingimento de Timóteo, o qual habitou também em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. E depois Paulo diz a Timóteo no verso 6, reavivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ok, irmãos? Então,
Paulo vai nos falar a respeito da santa vocação que temos em Cristo. Vocação essa para sermos filhos do Deus Altíssimo. Todos nós somos chamados a isso, o qual Deus determinou pela sua graça antes dos tempos eternos e se manifestou em Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne. E em Cristo, né, a pessoa de Cristo Jesus, ele destruiu a morte e trouxe vida, trouxe imortalidade mediante a palavra do Evangelho. Então, nós também precisamos guardar em nosso coração o versículo 12, especialmente a parte B. Eu gostaria até de fazer um link, né? Eu gostaria de fazer 2 versos, na verdade. O versículo 7, emendando com a parte B, ou o versículo 12 todo, né? O versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guarde essas palavras. Medite nessas palavras. Medite nesse texto que nós lemos. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Por isso nós podemos sofrer por causa do Evangelho. Podemos ser perseguidos por causa do Evangelho. Por isso, irmãos, nós temos que crer em Cristo e saber que nele nós somos mais do que vencedores. E enfrentamos todas as adversidades que se levantam contra nós, mas ainda assim vencemos, porque Jesus já venceu. E a vitória dele é a nossa vitória. Amém, queridos? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja te fortalecendo a cada dia, que Deus esteja contigo todos os dias da sua vida, ok? Nós queremos agradecer a sua presença, nós vamos estar orando nesse momento, mas antes nós queremos fazer um convite a você. Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa escola dominical e nós estaremos estudando, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estaremos estudando o capítulo 2, né? E Paulo diz aqui a respeito do sofrimento, do combate da fé, que é um texto muito lindo, e sobre as falsas doutrinas, né? Muito importante, especialmente no tempo de escola dominical. Então amanhã nós estaremos estudando o capítulo 2 de Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. À noite, às 18 horas, no horário do nosso culto, ao vivo, nós faremos aqui de casa, nós participaremos da Santa Ceia. Já é a segunda vez, né? Fizemos no mês de abril e faremos agora no primeiro domingo, como de costume na nossa igreja, faremos o momento da Santa Ceia do Senhor. Então, que você se reúna na sua casa com os seus familiares. Aqueles que já são batizados, aqueles que já são crentes em Cristo, né, estão firmes na nossa igreja ou em outra igreja, você que tem nos assistido, mas já é crente, já é batizado, né, eu convido você a participar conosco desse momento da ceia. Né? É o momento do partir do pão, é o momento, né, de partir do cálice do Senhor, de trazer a memória. Paulo diz que todas as vezes que nós participamos da ceia, nós lembramos o sacrifício de Cristo na cruz por nós e anunciamos a sua volta. Por isso a ceia nunca pode deixar de existir, ainda que nesses tempos de isolamento temos que fazê-lo assim, né? Longe uns dos outros, mas reunidos em famílias, né? Eu e minha esposa aqui, né? E na sua casa com seus familiares e outros. Então prepare lá o pão, prepara lá o suco de uva, né? E nós vamos partilhar juntos, nós vamos participar, né, desse momento da Santa Ceia do Senhor. É um momento de edificação, de fortalecimento, e nós precisamos muito disso. Precisamos ser fortalecidos na força do seu poder. Precisamos ser fortalecidos em Deus, especialmente, irmãos, nesse tempo de dificuldades tremendas que nós temos vivido. Ok? Então eu convido você, no próximo domingo, a estar conosco.
a estar participando da Santa Ceia do Senhor, ok? Domingo, 18 horas. Eu encontro você aqui, tá bom? 10 horas da manhã, escola dominical, e 18 horas estaremos juntos novamente. E não se esqueça, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, todos os dias, nós temos o nosso estudo bíblico expositivo. Todos os dias, um capítulo por dia, versículo por versículo, ok? Todos os dias temos estudo. Você que está chegando hoje, você pode encontrar aí na nossa página do Facebook e também na nossa página do YouTube. O YouTube é Primeira, escrito por extenso, Primeira ISN. Você pode ir lá no YouTube, você vai achar a nossa página. Os estudos estão condensados lá. Começamos dia 23 de março, começamos com Gálatas. Então nós temos lá Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Timóteo. Então já temos esses estudos prontinhos lá e você pode ouvi-los, você pode participar deles, tanto na página do Facebook, quanto nas postagens anteriores, quanto lá no YouTube, que está condensado. Tá bom, querido? Então Deus esteja abençoando a sua vida. Novamente queremos parabenizar nossa irmã Gisele, nosso irmão João, João Vitor, que estão aniversariando hoje, exatamente dia 2. Depois eu vou colocar lá no grupo da nossa igreja, mas dia 5, vamos ter bolo especial, porque a nossa irmã Sidneia faz aniversário e ela é boleira, Eu não sei como que ela vai fazer para o bolo chegar até nós, mas vai ter bolo. Isso eu tenho certeza que vai ter bolo, Nossa irmã Sidneia faz aniversário dia 5, que vai ter bolo, Vamos ver como que a gente vai fazer, Sidneia. Manda pelo WhatsApp, para nós, tá bom? Então vamos orar, irmãos. E, novamente, eu quero pedir oração, irmãos, pelos pastores e família, Pastor Genil e a sua esposa, que estão com o Covid-19. Pastor Genil é enfermeiro. Pelo pastor Hilton e a sua esposa, também estão infectados pelo Covid-19. Pastor Hilton também é enfermeiro, inclusive foi internado com dificuldade na respiração. Pastor Leônidas do Servo, não Leônidas Prudêncio, mas Pastor Leônidas do Servo, a sua esposa, a sua filha e seu genro, todos estão contaminados também, estão ali infectados pela Covid-19. Estão em casa, em tratamento. O pastor Genil também está em casa, em tratamento. Então vamos estar orando por esses irmãos, vamos estar pedindo a Deus misericórdia do Senhor, Queremos mandar um grande abraço aos nossos irmãos. Aí temos nossa irmã diaconisa Dilma, lá em Angra dos Reis, outros irmãos, Sueli, minha mãe, temos Sônia, outros irmãos aí de vários lugares, de Angra e outros lugares aí. Que Deus esteja abençoando as suas vidas, irmãos, que Deus esteja fortalecendo você. E juntos nós somos mais fortes, Pertencemos à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar nesse momento, para nós estarmos encerrando. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de eterna bondade, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu bendito amor e graça, ó Deus, derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia e podermos estar diante do Senhor, de podermos contemplar a tua misericórdia, de podermos, ó Pai, sermos alvos do seu amor. Obrigado, Senhor, por podermos ler a tua palavra, aprendermos do Senhor, bebermos, ó Deus, dessa fonte, ó Deus, que traz vida e vida eterna a cada um de nós. Ó Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um que está conosco, de todos aqueles que têm participado conosco dos estudos bíblicos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, traga fortalecimento e edificação às suas vidas, que eles se sintam a cada dia, ó Deus, abastecidos, alimentados pela tua palavra, para suportar esses dias maus, para suportar esses dias de aflição, de incertezas. Mas, ó Deus, nós sabemos em quem temos crido, Senhor, e sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, Senhor. Não, Pai querido, o Senhor tem nos dado espírito de poder e graça. Senhor nosso Deus,
fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus, dia após dia. Abençoa mais uma vez, eu te peço, a vida da nossa irmã Gisele, nosso irmão João, ó Pai, que estão aniversariando hoje. Multiplique seus anos de vida com graça do Senhor. Também pedimos, ó Deus, colocamos diante do teu altar a vida do pastor Genil e sua esposa, a vida do pastor Hilton, ó Deus, e sua esposa, a vida do pastor Leônidas e toda a sua casa. Senhor, fortalece, ó Deus, guarda-os, abençoa-os, ó Deus, e cura, Senhor, dessa enfermidade, Pai querido. É a oração que nós fazemos. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Seja conosco, guardando-nos a cada dia. Assim nós te pedimos e te oramos, pelo poder e graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Ide em paz e boa noite. Até amanhã, 10 horas da manhã. Um grande abraço a todos.